Refúgio, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Prefácio. Quase que por toda parte na Terra encontramos os companheiros sofredores ou desorientados à feição de viajores sem bússola que lhes aponte o rumo certo. Muitas vezes estão detendo a fortuna amoedada e outros exibem superioridade intelectual manifesta pela inteligência cultivada que já conquistaram, mas transportam consigo o íntimo atormentado que procuram disfarçar. Isso, porém, não os torna menos infelizes. Tanto quanto ocorre aos irmãos francamente desventurados, seja pela penúria material ou por amargas provações ocultas, guardam a impressão de que o frio da adversidade lhes vergasta, ou seja, lhes chicoteia a vida por dentro de si mesmos. E a lista desses companheiros se alonga cada vez mais conforme se nos faz possível relacionar. Os doentes, os desabrigados, os esquecidos, os angustiados, os perturbados, os tristes, os cansados, os desesperados, os quase suicidas, os abandonados, os revoltados, os desanimados, os desiludidos, os arrependidos, os desvalidos, os insatisfeitos, os desnorteados, os marginalizados, os injuriados, os que carregam o fardo da direção, os que administram entre a inquietação e a responsabilidade, os subalternos incompreendidos, os desempregados por culpa própria, os que cometem atos puníveis pela justiça, os desertores do próprio dever, os sanatorizados sem razão, os acusados por faltas que não perpetraram, os que a necessidade costuma enlouquecer de sofrimento, e tantos outros que não conseguimos enumerar. Para esses companheiros, sob a ventania das provações, foi escrito esse livro. Por isso mesmo, denominamo-lo refúgio. Que esse refúgio de paz e amor, compreensão e boa vontade, possa confortá-los e reerguer-lhes o ânimo. Em nome de Jesus, nosso divino Mestre e Senhor, são os nossos votos. Emmanuel, Uberaba, 15 de março de 1989. Leitura 1. Procurar e encontrar. Estudando o Evangelho em sua divina simplicidade, jamais nos cansemos de aprender com a natureza. Não basta procurar para que o êxito te acompanhe. É preciso saber o que fizeste daquilo que já encontraste. O verme pede luz e recolhe a claridade solar. Em troca, aduba a terra, auxiliando a sementeira. A árvore reclama a presença da fonte que lhe refresque as raízes, obtendo o manancial que lhe assegura a seiva farta. Em troca, entrega a quem passa todo um tesouro de serviço a expressar-se em frutos dadivosos, assistência e doçura. A abelha suspira pelo néctar que lhe enriquece a moradia e recebe das flores preciosa alimentação. Em troca, oferece ao homem o milagre do mel. Todos os elementos e todos os seres buscam algo e algo encontram, estendendo o câmbio valioso da cooperação e da simpatia que garantem o mundo em seus fundamentos. Reflitamos o ensino e situemo-nos na posição de usufrutuário que dispõe consigo de infinitos recursos em favor de si mesmo. Procurávamos ocasião de resgatar o pretérito e clamávamos pelo reencontro com antigos adversários para o trabalho de recuperação e de reajuste. Suplicávamos talentos, possibilidades, tempos e dons.
E tudo isso brilha em nosso coração e em nossos braços, enquanto a oportunidade nos favorece agora a recomposição do destino. Valorizemos, deste modo, os meios que já nos felicitam a existência e, em troca do carinho com que a bondade celeste nos ampara, saibamos produzir mais trabalho, mais compreensão e mais fraternidade junto de nós. Amanhã sofreremos a inspeção da contabilidade divina. Que não sejamos identificados na condição de servo ocioso que gastou a riqueza dos dias procurando vantagens e benefícios, quando benefícios e vantagens nos cercam por todos os ângulos do caminho. Que a justiça eterna nos encontre por trabalhadores fiéis, que fizeram do amor recebido mais ampla lavoura de amor, a fim de que o amor, como divindade imperecível da vida, nos coroe de paz e vitória, hoje e sempre. Leitura 2. Na obra cristã. Para que nós, os espíritas, não venhamos a falsear a profecia de que somos portadores, é imprescindível nos atenhamos à obra de amor e luz que nos cabe, na concretização dos princípios do Mestre, cuja lição levantamos dos velhos sepulcros da letra em que se nos aprisiona a experiência religiosa. Disse-nos o Senhor: não julgueis, para que não sejas julgado. Isso, de certo, não equivale dizer que é preciso abolir a análise do nosso campo de inteligência, mas sim que toda condenação é vinagre no pão da fraternidade com que pretendemos nutrir a concórdia entre os homens. Asseverou de outra feita: serás medido com medida idêntica a que aplicares a teu irmão. Isso também não indica que devamos marchar indiferentes a confrontações e definições necessárias à elevação de nível do progresso que nos é próprio, mas sim que usar as armas da ironia ou da violência com que somos defrontados no roteiro comum será o mesmo que atirar petróleo à fogueira, com o propósito de extinguirmos o incêndio da crueldade. Lembremos-nos, pois, na oficina de trabalho a que fomos conduzidos, de que somente amando aos inimigos e ajudando aos que nos perseguem, através do silêncio digno e da oração espontânea, segundo os ensinamentos do divino orientador que nos propomos a seguir, é que realmente seremos fiéis à luz profética com que somos chamados a construir a nova mentalidade cristã para os novos tempos. Conjuguemos, assim, emoções e pensamentos, palavras e atitudes, atos e fatos num só objetivo: a obra de genuíno esclarecimento das almas, com base em nosso próprio testemunho de serviço e de amor, na certeza de que, se a árvore, no quadro da natureza, retira do adubo repelente a seiva fecundante que lhe assegura a frutescência em plenitude de substância e beleza, também nós outros, escravizados ainda em nossas próprias imperfeições, podemos retirar delas os mais santos recursos de aprendizado, aproveitando-os na consecução da tarefa redentora que nos compete realizar e atingindo, por fim, a verdadeira comunhão com aquele que é para nós todos na terra a luz do caminho, o alimento da verdade e a glória incessante da vida. Leitura 3. Em serviço. Na extensão do cristianismo evangélico, as tarefas, em verdade, são a cópia das atividades na lavoura do bom grão. Há quem prepare o solo, quem dirija o arado, quem proteja os animais, quem lance a sementeira. Agora, alguém cuida de amparar a germinação,
Em seguida, outros combatem a erva daninha e os insetos malignos. Depois, outros agem para que as flores apareçam felizes. Mais tarde, mãos diversas colhem os frutos, enquanto braços diligentes atendem ao celeiro, a fim de que outros ainda possam cozer a sopa e oferecê-la ao faminto. Nas obras de fé puramente cristã, há lugar para colaboradores de todas as procedências. Há quem alfabetize, quem doutrine, quem eduque, quem administre, quem obedeça, quem movimente, quem proteja a infância, quem abrigue a velhice, quem socorra o corpo enfermo e quem reconforte o coração desesperado. O essencial em nossas tarefas de renovação é trabalhar, fazer, auxiliar e produzir para o bem, fugindo à posição de espectadores indolentes. Quem renuncia com o Cristo em qualquer situação da vida não se subtrai ao quadro da luta em que se atormentam as fibras mais íntimas da alma, e sim, continua a servir com amor, doando a si mesmo pela felicidade daqueles que as circunstâncias, expressando a divina vontade, lhe situaram em caminho. Renunciar, portanto, não é abandonar, é servir com mais fervor e mais devotamento. Quando o Mestre renunciou à própria defesa na cruz, não desprezou a humanidade, de vez que, decorridas algumas horas, achava-se de novo entre os companheiros para consolidar o serviço de socorro eficiente às criaturas. Busquemos trabalhar, auxiliando para o bem, através de qualquer ângulo da luta humana onde estejamos colocados, e aprenderemos, indubitavelmente, a arte de renunciar como Jesus renunciou. Leitura 4. Caridade do entendimento. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a independência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo. E não ouvides, não esqueças a compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. À frente de qualquer problema complexo daqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. O Criador não dá cópias, e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente através dele integrar-nos-emos na sinfonia excelsa da vida. Guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentem. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje e, estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá, por fim, no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem exigência, na certeza de que, apenas amando e auxiliando sem reclamar, é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Leitura 5. Problemas do perdão. A divina tolerância não constitui subversão da ordem no campo da justiça. O perdão do Senhor é sempre transformação do mal no bem, com a renovação de nossas oportunidades de luta e resgate,
no grande caminho da vida. Vejamos a Terra em sua função de escola de nossos espíritos endividados e reconheceremos a bondade celeste atuando de 1000 modos diversos, cada dia no serviço de reajuste. Aqui, as feridas do corpo apagam o incêndio que ateávamos no passado, buscando a destruição do próximo. Ali, enfermidades de diagnose obscura regeneram nossos velhos desequilíbrios do estômago ou do sexo. Além, padecimentos morais inomináveis solucionam compromissos pesados, assumidos por nós mesmos à frente dos nossos semelhantes. Acolá, na guerra fria da trincheira doméstica, antigos adversários permanecem jungidos uns aos outros, nas férreas teias das circunstâncias que lhes constrangem as almas à experiência comum. Enquanto houver dívida em nossa marcha, haverá reajustamento pela dor. É que, sendo Deus amor e sabedoria, nossas ofensas não lhe atingem a magnificência e o esplendor. Nossas faltas, atiradas à face do todo compassivo, são como borrifos de lama arrojados ao sol. Somos, porém, descendentes de sua luz e, por isso mesmo, a justiça nos rege. A bondade infinita do Criador ou daqueles que o representam nos afaga e desculpa sempre. Entretanto, nossa consciência jamais nos perdoa. A lei do eterno equilíbrio brilha em nós, indicando-nos o caminho da ascensão quando nos achamos quites com os decretos de bênçãos ou da reabilitação se nos constituímos seus devedores. Tenhamos, dessa forma, cuidado em não tismar, em não manchar a alvura da nossa vestimenta interior. Ou então, empenhemos nossas melhores energias por refazer-lhe a brancura, porquanto, amanhã, a vida nos pedirá contas do tempo e dos recursos que nos foram emprestados e não nos ausentaremos do círculo escuro de nossas defecções morais enquanto não formos perdoados por nosso tribunal íntimo, de vez que, como criaturas de Deus, desejamos senhorear a sublime herança que nos é reservada, não à conta de mendigos ou mercenários da graça divina, mas na posição de filhos redimidos de nosso Pai Celestial. Leitura 6. Transformação. Suspirando pelo domínio do espaço, embriaga-se o homem, prelibando, isto é, experimentando a contemplação dos reinos multifários, que seja de múltiplas formas da natureza cósmica, e muitas vezes, fascinado pelas grandes promessas religiosas, antecipa-se ao julgamento da humanidade, mentalizando cataclismas de variada expressão, com os quais cessaria a divina providência de reformar-nos a oportunidade de trabalho e progresso, burilamento e elevação sobre a terra. Entretanto, lembra-te de que, para as milhares de consciências que hoje partiram ao encontro da grande renovação pelos braços da morte, todo o painel da existência sofreu modificações viscerais e profundas. Há revelações e surpresas todos os dias para quantos se veem inelutavelmente chamados a definitivas transformações. Cada viajor constrangido a alterações dessa espécie caminha, segundo as suas próprias afinidades e preferências, para a esfera que lhe corresponde aos desejos. Não ouvides, não esqueças que além da terra, em cuja protetora vestimenta agora estagias, outros círculos te aguardam o cérebro e o coração. Qual ocorre na experiência terrestre, em que diversos setores de atividade se entrosam no espaço de que dispomos. Além do túmulo, os delinquentes fazem a flagelação da penitenciária.
Os viciados constroem o cortiço da treva, adequado à loucura em que respiram. Os trabalhadores fiéis ao bem sustentam a oficina da caridade. E os devotos da fé prosseguem, construindo o túnel de esperança entre a dúvida humana e a certeza inalienável. Não cabe, desse modo, desatar teus laços de trabalho permanecendo no êxtase inútil, na previsão ociosa de paisagens e acontecimentos que surgirão para quem se libertar pela própria sublimação. Porque o mundo que, em verdade, nos alçará ao céu pleno será o mundo de nós mesmos, quando nos afastarmos da sombra para vivermos inteiramente a luz. Leitura 7. Pureza de coração. Não te prendas tão somente aos imperativos da pureza exterior. Aparência, muita vez, é contraste e ilusão. Há pessoas que trajam nem o alvo carregando lodo na consciência. Há sacerdotes envergando hábitos irrepreensíveis, trazendo consigo impiedade e negação. Há juízes de mãos corretamente lavadas, cujo espírito é um espinheiro de venalidade cruel. Há tribunos de frases perfeitas na sagração do bem, cujos sentimentos se nutrem com as venenosas raízes do mal. Há crentes que reverenciam a caridade nos templos em que se aproximam das bênçãos do céu, mal dissimulando o chavascal de ódio e exclusivismo em que se comprazem. Não basta a feição externa da vida para que os problemas do mundo se resolvam. A beleza vitoriosa no campo físico quase sempre pode ser simplesmente máscara que o tempo arrebata e consome. A impecabilidade do traje, em muitas ocasiões, pode reduzir-se a dourado esconderijo dos interesses inferiores. Lembremo-nos de que o Senhor se referia à pureza do coração e procuremos cultivá-la conosco, em primeiro lugar. O coração limpo clareia os olhos e os ouvidos que, inspirados nele, não conseguem ver e ouvir senão o bem por onde caminham. Do coração puro sobe a luz celeste ao cérebro que raciocina, sublimando no espírito os pensamentos que arroja de si mesmo na modelagem do destino que lhe cabe realizar. Esforcemo-nos por encontrar a parte melhor onde estivermos. O sopro divino alenta na criação todas as coisas e todas as criaturas. Não vale reprovar, criticar, condenar ou destruir. Em todos os lugares surpreenderemos o apelo do Todo Misericordioso, induzindo-nos a cooperar na exaltação do seu amor infinito. Busquemos auxiliar a todos, totalizando em nossa fraternidade os velhos e os jovens, os bons e os menos bons, os felizes e os infelizes, os sábios e os ignorantes, os ricos de luz e os pobres de entendimento. E, nessa faina bendita de louvar o bem, lavaremos o tecido sutil de nossas almas para que o nosso coração se faça puro, nele erguendo o santuário em que contemplaremos, um dia, em espírito e verdade, a divina presença de Deus. Leitura 8. Humildade do coração. Bem-aventurados os pobres de espírito, proclamou o Senhor. Nesse passo, porém, não vemos Jesus contra os tesouros culturais da humanidade, mas sim exaltando a humildade do coração. O Mestre recordava-nos, no capítulo das bem-aventuranças, que é preciso trazer a mente descerrada à luz da vida, para que a sabedoria e o amor encontrem seguro aconchego em nossa alma. Hoje, como antigamente, somos defrontados em toda parte
pelas criaturas encarceradas nos museus acadêmicos, cristalizadas nos preconceitos ruinosos, mumificadas em pontos de vista que lhes sombreiam a visão, e algemadas a inutilidades do raciocínio ou do sentimento, engrossando as extensas fileiras da opressão. Imprescindível clarear o pensamento diante da natureza e aceitar a extrema insignificância em que ainda nos agitamos perante o universo. Jesus induzia-nos a esquecer a paralisia mental em que, muitas vezes, nos comprazemos, inclinando-nos à adoção da simplicidade por norma de ascensão espiritual. Esvaziemos o coração de todos os detritos e de todos os fantasmas que experiências inferiores nos impuseram na peregrinação que nos trouxe ao presente. Cada dia nova revelação do Senhor para a existência. Cada companheiro de estrada é campo vivo, a que podemos arrojar as sementes abençoadas da renovação. Cada dor é uma bênção para os que prosseguem acordados no conhecimento edificante. Cada hora na marcha pode converter-se em plantação de beleza e alegria, se caminharmos obedecendo aos imperativos do trabalho constante no infinito bem. Toda a ciência do mundo, confrontada à sabedoria que nos espera, é menos que o ribeiro singelo ante o corpo ciclópico do oceano. Toda a riqueza dos homens, perante a herança da cruz que o Pai Celestial nos reserva, é minúsculo grão de pó na química planetária. Sejamos simples e espontâneos na senda em que a atualidade nos situa, aprendendo com a vida e doando à vida o melhor que pudermos, para que, em nos candidatando à láurea dos bem-aventurados, possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou: aprendei de mim, que sou humilde de coração. Leitura 9. Ouvindo o Sermão do Monte. Bem-aventurados aflitos, desde que não convertam a própria dor em azorrague, ou seja, em chicote de recriminações sobre a face alheia. Bem-aventurados os que choram, desde que não transformem as próprias lágrimas em venenosa indução à preguiça. Bem-aventurados os sedentos de justiça, desde que se abstenham de demandas domésticas ou de querelas nos tribunais que apenas lhes agravariam os próprios débitos ante a lei. Bem-aventurados os humildes de espírito, desde que não conduzam a própria modéstia ao caminho do orgulho em que se entregarão, desvairados, à crítica desairosa e à condenação sistemática dos companheiros que lhes partilham a senda. Bem-aventurados os misericordiosos, desde que não façam da compaixão simples peça verbal para discurso brilhante. Aflição com revolta chama-se desespero. Pranto com rebeldia é poço de fel. Sede de justiça com reivindicações apressadas é destrutiva exigência. Singeleza com reproches, com censuras à conduta alheia, é sistema de crueldade. Misericórdia sem esforço de auxílio é simples ornamento na boca. Cogitemos de assimilar as bem-aventuranças divinas, sem nos esquecermos, porém, de que todas elas traduzem atitudes da consciência e gestos do coração, porque só no coração e na consciência é que se fundamentam os alicerces do glorioso reino de Deus. Leitura 9. Ouvindo o Sermão do Monte. Bem-aventurados aflitos, desde que não convertam a própria dor em azorrague,
ou seja, em chicote de recriminações sobre a face alheia. Bem-aventurados os que choram, desde que não transformem as próprias lágrimas em venenosa indução à preguiça. Bem-aventurados os sedentos de justiça, desde que se abstenham de demandas domésticas ou de querelas nos tribunais que apenas lhes agravariam os próprios débitos ante a lei. Bem-aventurados os humildes de espírito, desde que não conduzam a própria modéstia ao caminho do orgulho em que se entregarão, desvairados, à crítica desairosa e à condenação sistemática dos companheiros que lhes partilham a senda. Bem-aventurados os misericordiosos, desde que não façam da compaixão simples peça verbal para discurso brilhante. Aflição com revolta chama-se desespero. Pranto com rebeldia é poço de fel. Sede de justiça com reivindicações apressadas é destrutiva exigência. Singeleza com reproches, com censuras à conduta alheia, é sistema de crueldade. Misericórdia sem esforço de auxílio é simples ornamento na boca. Cogitemos de assimilar as bem-aventuranças divinas, sem nos esquecermos, porém, de que todas elas traduzem atitudes da consciência e gestos do coração, porque só no coração e na consciência é que se fundamentam os alicerces do glorioso reino de Deus. Leitura 10. Pagamento. Ante a exaltação jubilosa da vida no plano superior, quando nos distanciamos do corpo físico, surge no espelho de nossa alma a triste recordação do mal a que demos guarida. Em torno, horizontes novos nos conclamam a contemplação da beleza eterna, enquanto que amigos abnegados se congregam no abraço de boas-vindas. Do coração vertem lágrimas de alegria, do cérebro renovado partem súplicas de esperança. Da consciência, porém, destacam-se as velhas contas. São deveres menosprezados, elos queridos que relegamos ao abandono, afeições que traímos e virtudes nascentes que aniquilamos nos outros a preço de ingratidão e de crueldade. É então que experimentamos a própria frustração ante os apelos do céu e voltamos-nos para a terra sequiosos de recomeço. O grilhão do trabalho e o socorro do esquecimento nas encarnações dolorosas aparecem por chaves de preciosa libertação ao nosso espírito enredado nos próprios compromissos e tornamos ao recinto familiar para o resgate de nossas dívidas. Recolhemos, deste modo, nas teias consanguíneas, metamorfoseado em companheiro e parente, o credor de nosso destino a exigir-nos tolerância e bondade, paciência e carinho, renteando conosco várias vezes por dia, a fim de que saibamos fundir a sombra da aversão e do ódio em luz de compreensão e fraternidade. Se te encontras agora no templo doméstico, diante de alguém que te injuria as aspirações, envenenando-te as horas, recorre ao silêncio da prece e roga ao Senhor que te arme o coração de humildade, porque no desafeto que a natureza te impõe na forma de um ser querido, volta o ponto difícil de nosso passado, requisitando a nossa renunciação no presente, a fim de que se transforme em bênção de amor, adornando-nos de paz a rota para o futuro. Leitura 11. Fuga. Os cristãos antigos viram companheiros que desertavam da luta a pretexto de ouvir o Senhor no silêncio da clausura e na quietude das terras de ninguém,
supondo erroneamente que as sombras da tentação enxameassem a distância deles próprios. Foram eles, os anacoretas, que são pessoas que por motivos religiosos vivem na solidão, entregues à vida contemplativa. De todos os matizes, que lançaram as bases do retiro espiritual, que, ainda hoje, se ergue em numerosas instituições que atravessaram os séculos. Hoje, porém, reconhecemos os cristãos que fogem apavorados de si mesmo, não mais buscando o silêncio inútil do espaço ermo, mas sim o ruído ensurdecedor do mundo externo, em cujos entretenimentos pretendem esquecer as obrigações que o Senhor lhes confia. Muitos adotam o mergulho nos prazeres sensoriais, acordando com o tédio a envenenar-lhes o dia, enquanto outros muito avançam aos negócios da falaciosa riqueza humana, despertando nos dolorosos pesadelos da penúria espiritual em que se aniquilam todos os sonhos. Legiões deles buscam ouvir amigos desencarnados com receio do próprio julgamento, ao passo que longas filas desses irmãos desavisados se atiram ao sorvedouro das mais perigosas ilusões, temendo a verdade que lhes brada advertências no próprio seio. Antigamente, fugia o aprendiz do Evangelho das linhas atormentadas da luta humana, procurando escutar o Senhor. Hoje, retiram-se numerosos deles do templo da responsabilidade, com medo da própria consciência. Seja qual for o campo de serviço e provação a que foste trazido, não abandones o arado do dever, alegando incapacidade ou fraqueza na tarefa que nos cabe cumprir. Lembremo-nos de que Deus não nos concede problemas de que não estejamos necessitados e, por isso, transformando as dificuldades da vida em preciosas lições, saibamos extrair de todas elas a divina luz da experiência, que habitará o espírito ao afastamento do abismo da sombra e do escuro vale da morte. Leitura 12. Um inimigo só. Quando a luz do conhecimento evangélico penetra o plano obscuro de nossa mente, estabelece-se a divisão no mundo de nossa alma entre o bem e o mal, entre a claridade e a sombra. Compreendemos, então, que o nosso conceito de paz se modifica e observamos espantados a paz do cofre recheado de ouro que se transforma com o tempo em aflição da avareza, do excessivo reconforto da carne que, não raro, se converte em moléstia infeliz, da alegria da herança amoedada que, frequentemente, desaparece em amarga tortura mental, do contentamento da posse efêmera que, pouco a pouco, dá lugar à lamentável escravidão do espírito, da mentirosa segurança do poder humano que, cedo, se mergulha na pesada corrente do desencanto. Chegamos, dessa forma, a entender que a paz fictícia da morte moral acompanha sempre os iníquos e perversos, os maus aparentemente triunfantes e os enganados de todos os matizes que despertam, invariavelmente, nos espinheiros da dor e da desesperação. Por isso mesmo, a revelação do Evangelho em nós, na profunda intimidade de nossa alma, é guerra, luta imensa que nos compele ao aprimoramento incessante. E se nos vemos realmente muitas vezes separados de nossos familiares e de nossos laços mais queridos ao coração, segundo o ensinamento da Boa Nova, somos obrigados a reconhecer que nesse combate sem sangue do nosso campo interior, somente possuímos um grande inimigo,
o nosso próprio eu, separado da verdade divina que precisamos reestruturar nos moldes sublimes do nosso Divino Mestre, a golpes de sacrifício pessoal, a fim de que nos coloquemos ao encontro da grande fraternidade para a vitória plena do amor em que nosso espírito, em marcha sublime para a nossa destinação de filhos de Deus, na felicidade da vida imortal. Leitura 13. Autoridade em nós mesmos. Apreciando o problema daqueles que guardam no mundo as diretivas da experiência, não te fixes nos companheiros que trazem consigo a cruz do ouro e do poder. Recordemos a esquecida autoridade que o conhecimento superior determina seja exercida por nós em nós mesmos. Quase sempre ensinamos a arte do pensamento nobre, receitando exercícios e regras aos amigos que nos perlustram a senda, guardando o próprio cérebro a feição de barco desgovernado em cujas brechas ocultas penetram as sugestões da ignorância e da sombra. Indicamos aos outros recursos providenciais para que se mantenham indenes, livres de prejuízos de todo o mal, através da pureza dos olhos e dos ouvidos, empenhando as próprias percepções à triste aventura da leviandade e do desacerto, que acaba sempre na crítica indébita ou na azedia destruidora. Estruturamos planos para a boa palavra naqueles que nos cercam, sem refrearmos o próprio verbo no galope insensato da crueldade. Indicamos fé e esperança para o ânimo alheio a perder-nos no charco da negação e do derrotismo. Exaltamos para ouvintes confiantes a excelência das horas no capítulo do trabalho e da realização, mergulhando as mãos no visco da inércia. E pregamos a excelsitude da caridade para os amigos que nos rodeiam, a desfazer-nos em egoísmo e exigência. Autoridade, autoridade! Dela abusaram todos os tiranos que fizeram da própria soberbia escuro resvaladouro para trevas da criminalidade e da morte. E dela, ainda hoje, nos valemos todos para acobertar as próprias fraquezas, sobrecarregando os ombros do próximo com fardos que somos incapazes de suportar. Lembremo-nos, porém, de Jesus, no sublime governo da própria alma, passando entre os homens com a suprema revelação da divina luz, e entesouraremos suficiente humildade para entregar a Deus todos os patrimônios que nos enriquecem a vida, aprendendo a disciplinar-nos para refletir-lhe a grandeza na condição abençoada de filhos de seu amor. Leitura 14. Palavra e oração. Não ouvides, não se esqueças que a boa palavra é combustível de amor para que a chama da prece te clareie o caminho. Guarda-a contigo por talento da caridade e a simpatia da vida prestigiar-te-á todas as petições. Em casa, será o pão de alegria com que entreterás a confiança na lareira doméstica. Na via pública, angariar-te-á o socorro da gentileza para que teu passo seja mantido com segurança. Junto aos amigos, dar-te-á de retorno o estímulo ao trabalho que o mundo te solicita desempenhar. Perante os adversários, transformar-se-á em respeito e admiração no ânimo de quantos ainda não te possam compreender. Ante o ministério público dos que foram chamados a administrar, ser-te-á nota de crédito e gratidão na justiça que pede o amparo e o entendimento de todos. Lembra-te que a palavra edificante será sempre doação do teu pensamento e de tua boca, beneficiando a senda em que transites e,
seja ensinando nas assembleias ou conversando na intimidade, omite toda a imagem do mal, para que o bem reine sempre. A frase construtiva e generosa é princípio de solução nos mais complicados processos de sofrimento. Unge o dom de falar no bálsamo, que flui da faculdade de levantar e servir. E a tua oração, quando proferida, influenciará todas as almas que te partilham a marcha. A feição de luz, fendendo o espaço em raio ascendente de esperança, para trazer-te a resposta do céu, por intermédio daqueles que te acompanham, com a força da realização e com a suavidade da bênção. Leitura 15. Oração e dificuldade. Diariamente, milhares de criaturas partem da terra, quase sempre reconfortadas pelo bálsamo da fé consoladora que abraçaram na vida humana, desvencilham-se da teia fisiológica, sustentadas por sublime esperança. A maioria, no entanto, não desfruta de improviso dos talentos da paz que desejaria surpreender além do sepulcro, porque a percentagem de céu para cada alma expressa a quantidade de céu que haja edificado em si mesma. É que, na maioria das circunstâncias, os desencarnados carregam consigo as nuvens de treva que lhes pesam na consciência, sombras de remorso, de frustração, de arrependimento tardio, gerando o plano purgatorial em que estagiam penosamente. Desolados e aflitos, suplicam a graça do recomeço, o regresso ao campo do mundo, o retorno à lição no corpo. Responsáveis muitas vezes por crimes ocultos, imploram a reaproximação com antigos adversários para ressarcirem o débito a que ainda se empenham. Empreiteiros da calúnia e da crueldade rogam moléstias soezes, ou seja, doenças indignas, com que resgatam a deplorável conduta em que se desvairaram na delinquência. Por isso mesmo, todos os dias aparecem berços de sofrimento e de provação, em que os culpados de ontem hoje possuem o ensejo, oportunidade valiosa de purificar e reaprender. Não há, desse modo, dificuldades inúteis, como não existem chagas e dores sem a significação que lhes corresponda. Todos os nossos sentimentos plasmam ideias. Todas as nossas ideias estabelecem atos e fatos que nos definem o espírito na senda cotidiana. Arquitetos do próprio destino, recolhemos nas leiras, que são aqueles sulcos feitos na terra para ser colocadas sementes, do espaço e do tempo, a alegria ou a flagelação, a felicidade ou o infortúnio, conforme o nosso plantio de mal ou bem. Estejamos em guarda contra o império de névoa mental que trazemos em nós, abençoando os obstáculos que nos impelem à justa libertação, e não nos esqueçamos de que a prece, em qualquer roteiro religioso, se não pode retirar-nos do clima sombrio por nós mesmos criado, será sempre divina luz, revelando-nos o caminho. Leitura 16. Esmola e oração. Em matéria de esmola e oração, não olvidemos, não nos esqueçamos de conjugar os verbos pedir, obter e dar, para que se nos aperfeiçoe o sentimento. Em verdade, asseverou-nos Jesus: procurais e achareis. Mas afirmou igualmente: brilhe vossa luz. Sem dúvida, advertiu-nos bondoso: pedi e dar-se-vos-á. Entretanto, acrescentou:
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Realmente, em cada dia rogas para teu filho a bênção celestial em forma de saúde e segurança, bondade e inteligência. Contudo, não te esqueças de que podes, na maioria das circunstâncias, descer do trono doméstico e estender fraternos braços aos filhinhos alheios, que tremem de frio ou que soluçam de fome, para quem significarás resposta sublime a dolorosos apelos. Pedes alegria ao Todo Misericordioso e, de certo, o Todo Misericordioso reconfortar-te-á o coração abatido. No entanto, aprende também a ser o consolo dos que vagueiam desesperados na noite da perturbação e do sofrimento, quando não jazem aprisionados em calabouços do crime. Suplicas amparo em favor daqueles que mais amas, endereçando ao Senhor comoventes requisições que atingem a glória eterna. Mas não abandones o próximo necessitado que, tanta vez, te espera o auxílio afetuoso metamorfoseado em alimento e remédio, perdão e entendimento. Não faças, porém, da caridade a esmola constrangida que se entrega à força a quem te solicita o supérfluo. Acorda tua alma à luz do amor infatigável e auxilia espontaneamente, à maneira dos talentos do sol e da chuva, da flor e da fonte, que descem do tesouro divino, sem aguardar-te petitórios e chamamentos. Cultiva a prece com humildade, devotamento, fidelidade e fervor. Contudo, jamais te esqueças de que, da esmola que verte pura da providência de Deus para as tuas necessidades, é indispensável retires alguma parte em favor daqueles que te rodeiam, a fim de que a tua oração não se faça delituosa exigência na terra, mas, sim, chama abençoada e resplandecente nos céus. Leitura 17. Infatigavelmente. Louvemos a administração terrestre, que atualmente humaniza o trabalho, despojando-o das velhas características de cativeiro e degradação moral. Todavia, não nos descuidemos da responsabilidade de honrá-lo conscientemente com as nossas melhores forças. Muitos se valem da benignidade dos textos legais para favorecerem a maldade que lhes é própria e transformam feriados em explosões de loucura quando não convertem a complacência da lei em afrontosa disciplina. Atendamos não somente aos deveres do horário justo nas instituições de serviço a quem prestamos nossa cooperação, mas recordemos o tempo nosso que podemos empregar largamente em benefício dos semelhantes. Muita gente aguarda ingresso no paraíso, olvidando, esquecendo que o céu pode ser construído para o homem na terra mesmo. E, nas manifestações da fé imóvel e improdutiva, pede socorro ao Cristo incansável e operante, mantendo-te em preguiçosa utilidade, quando, com mais esforço, poderias comungar o clima do próprio Jesus no trabalho e na realização incessantes. Não te confies, deste modo, à expectação ociosa, clamando pela bondade do Senhor e esquecendo que o Senhor está vivo e diligente junto de ti. Une-te a Ele através da ação constante no bem, na certeza que o mundo vive à espera de nosso coração e de nossos braços para aperfeiçoar-se e luzir na segurança de nossa própria felicidade. Não te detenhas invigilante, entregando a ferrugem do comodismo à enxada preciosa da existência. Repara que a terra te pede as mãos devotadas e não descanses a esmo. Aqui
É a criança abandonada que te roga socorro. Acolá é o doente clamando por assistência e carinho. Na via pública é o companheiro anônimo suplicando concurso amigo. Em casa é o parente difícil que te reclama entendimento e cooperação. Não te acredites exonerado da obrigação de auxiliar, quando milhares de vidas se colocam na base de tua sustentação cada dia. E, superando as sugestões do falso repouso e da fadiga imaginária, aprenderás a servir infatigavelmente, até que a luz do teu coração de servidor se confunda na bênção imarcessível, ou seja, inalterável, de Deus. Leitura 18. Retrato. Imaginemos a criatura que traiu a si própria através da crueldade voluntária ou da delinquência infeliz, relegada à intempérie, tentando, em vão, fugir à espantosa tempestade que lhe ruge na consciência. Em torno, tudo se veste na sombra difusa que lhe verte da alma, substancializando a noite de angústia em que se acumularam as horas, e, por dentro, vozes terríveis lhe bradam maldição e remorso, atormentando-lhe o imo do próprio ser. De quando a quando é o recomeço do drama aflitivo em que estampou na mente os estigmas insidiosos da expiação, revisando todos os atos em que se desvairou na viciação ou no crime. E, vezes outras, é a dor do tempo perdido a vazar-se-lhe dos olhos em torrentes de lágrimas. Para semelhante viajor do grande infortúnio, dia e noite perdem a justa razão de ser, porquanto, em todos os lances da senda, espraia-se a sombra que se lhe derrama do seio entenebrecido na culpa. Eis, porém, que mãos amigas surgem de inopino, isto é, surgem de repente, a lhe imobilizarem os pés sangrentos, asilando-lhe o pranto amargo no remansoso ninho do coração, em cujo calor se lhe amenizam todas as chagas e se aplacam todos os sofrimentos. Reconheçamos no símbolo a posição de nosso espírito endividado quando na luta humana à frente de nossos pais. Quase sempre, esses heróis abnegados e anônimos do Instituto Doméstico arrancam-nos, generosos, ao torvelinho infernal das provações a que nos arrojamos, no espaço hostil e desconhecido após a morte carnal na terra. São eles, missionários do berço em que nossas oportunidades de trabalho se reajustam, os credores de nossa vida e os benfeitores de nossa estrada, junto de quem todo o ouro do mundo seria escasso ao pagamento da nossa dívida. Dívida essa que apenas conseguiremos solver com a luz da abnegação constante no campo do eterno amor. Leitura 19. Piedade e oração. Usa a lente milagrosa da piedade e a vida que te rodeia assumirá características e aspectos diferentes. Repara com isenção de ânimo quem atravessa conosco a mesma senda e teremos, quase sempre, a necessidade do amor em todos os lugares onde experimentávamos a lâmina da crítica. Ali, observarás o amigo que se enriqueceu de ouro amoedado, empobrecendo-se de alegria. Além, contemplarás o irmão que adquiriu autoridade, comprando extremas desilusões para si próprio. Acolá, notarás a presença de alguém que se exorna com títulos veneráveis na convenção humana, suportando no peito um coração desesperado. Esse julga-se poderoso e amanhã restituirá o corpo às cinzas.
Aquele supõe-se herói, ignorando que a enfermidade lhe rói o pedestal. Aquele outro presume-se na posse da mocidade e do prazer, mal sabendo que a morte o espera amanhã. Aqui tateamos vestes douradas, acobertando dolorosas feridas. Adiante, surpreendemos sorrisos encantadores, ocultando lágrimas angustiosas. Piedade para os outros, piedade para nós mesmos. Somos todos tutelados do Cristo em aflitivas tarefas de reajuste. A miséria é simples ignorância. Cada qual de nós pisa o seu degrau de necessidade, inquietude, incerteza e inibição. Mas, se cultivarmos a prece da boa vontade, uns para com os outros, o caminho se fará menos árido, porque, levantando pensamento e ideais, cérebro e coração, palavras e braços no serviço da compreensão fraterna e do auxílio mútuo, pela piedade bem sentida e bem vivida, construiremos seguro atalho no imensurável espinheiro de nossas dores para o acesso definitivo à felicidade imortal. Leitura 20. Refletindo a lição. Refletindo a lição de Jesus quanto aos trabalhadores últimos, que seriam primeiros no reino dos céus, recorramos às imagens mais simples na esfera da natureza. Imaginemos na vida terrestre vastíssimo vale em que se confundem velhas experiências inferiores e mentalizemos o salário celeste como sendo um tesouro de luz no pináculo de alcantilada e agressiva montanha, isto é, no ponto mais alto de uma montanha cheia de despenhadeiros. Convidados os primeiros servos à excursão difícil para a conquista da divina riqueza, eis que, de início, prefere explorar recursos auríferos de ouro nas faldas, nas partes inferiores do monte, contentando-se em negociá-los com a multidão da planície a pretexto de garantirem vida fácil. Chamados os segundos, começam a subida, contudo, impressionam-se adiante com os deslumbramentos da fauna e da flora, em plena serra, e resolvem parar construindo celeiros que lhes assegurem saciedade e conforto. Trazidos os terceiros, ao invés de realizarem a ascensão, a subida, consagram-se a indagações fastidiosas, isto é, maçantes, aborrecidas e indébitas, ou seja, injustificadas, em torno da montanha ciclópica, isto é, constituída de enormes pedras, medindo-lhe a horizontalidade e permanecendo no mesmo nível. Os últimos trabalhadores convocados, porém, não se demoram no egoísmo ou na distração, consideram o objetivo que lhes cabe alcançar e, esquecendo dificuldades e sacrifícios, rasgam precioso trilho vertical entre a base e o cimo, adquirindo, como é justo, antes dos companheiros, o tesouro da claridade eterna que lhes enriquece o espírito para sempre. O apontamento do Mestre recorda nossas responsabilidades para com o tempo. Ninguém pergunta ao homem, no mundo espiritual, quantos dias desfrutou na terra, mas sim o que fez das bênçãos das horas com que lhe foi agraciado pela providência divina. Ninguém é chamado a explicar, além do mundo, quantos princípios teóricos abraçou em matéria de fé, mas é constrangido a esclarecer quanto bem realizou com a religião que lhe clareava o caminho. Se desejas atingir a luz e a alegria, a paz e a felicidade depois da experiência corpórea na carne, repara o que fazes do tempo e dos recursos que o céu te confiou. Hoje, auxilia a ti mesmo, auxiliando aos outros,
para que amanhã te vejas auxiliado pelo salário divino, reservado pelas leis que nos regem, tão somente para aqueles que fizeram da própria vida um cântico de trabalho incessante, erguido ao amor que nunca morre. Leitura 21. Receita de luz. Realmente, a história do bom samaritano contada por Jesus expõe a caridade por brilhante e sublime, oferecendo revelações prismáticas de inigualável beleza. A atitude daquele peregrino desconhecido resume um tratado de pedagogia acerca de compreensão e bondade. Enquanto o sacerdote e o levita, pessoas de reconhecido merecimento intelectual, se desviam deliberadamente do ferido, o samaritano não apenas se detém, mas também se compadece. Situemo-nos, porém, no lugar do viajante generoso. Talvez estivesse ele com os minutos contados. Muito razoavelmente estaria sendo aguardado às pressas para a realização de um negócio. Provavelmente iria atender a encontro marcado com pessoa querida. É possível fosse aquela hora a do fim do dia e devesse acautelar-se quanto a algum trecho perigoso da estrada nas sombras da noite próxima. Entretanto, à frente do companheiro anônimo e desfalecido, não somente se emociona, esquece-se e diligencia socorrê-lo sem perguntar quem é. Interrompe-se, aproxima-se dele, faz pensos, isto é, cobre-lhe as feridas e efetua curativos. Para ele, no entanto, tudo isso não basta. Coloca-o na montaria, condula a estalagem e apresenta-o responsabilizando-se por ele. Pagará pelos serviços que ele vem a receber, sem nem mesmo indagar de si próprio se estaria recuperando um adversário. Vela por ele, vê-lo-á de novo ao regressar. Narrando a história, assinalou Jesus o comportamento do sacerdote, do levita e do samaritano, e inquiriu ao doutor da lei que se interessava pela posse da vida eterna: qual dos três te parece haver amado o próximo caído em desvalimento? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, disse Jesus, e faze tu o mesmo. Segundo percebemos, a indicação do Divino Mestre para entesourarmos conosco os dons da imortalidade é simples e clara. Compaixão é receita de luz para a ascensão da alma aos reinos divinos. Entretanto, de algum modo se assemelha à prescrição médica em relação à saúde. Para que ela atinja os efeitos preciosos em nós mesmos, não basta se grave com segurança e precisão no pergaminho de nossos sentimentos. É preciso nos disponhamos a usá-la. Leitura 22. Recordemos. Se a luz do Evangelho já te clareia o templo d'alma, não menoscabes, isto é, não desprezes o nosso dever cotidiano na construção do reino do amor. Recorda que, em te recebendo na assembleia de seguidores e aprendizes, revestiu-te o Senhor com o poder sublime da grande compreensão. Foste assim chamado a auxiliar, onde a ignorância perdeu a fé na vitória da luz, e a abençoar, onde a sombra reprova e amaldiçoa. Não exijas, desta forma, que outros te guardem o lugar, substituindo-te no apostolado do eterno bem. Muitas vezes perdes tempo e energia reclamando a alheia cooperação. Esqueces-te de que muitos se demoram na corrente asfixiante do ouro sem proveito, conquistando a penúria, ou na guerra improfícua, sem lucros, das próprias paixões desencadeadas, obtendo o salário do sofrimento. Ouvidas, esqueces
que muitos ainda se comprazem na ilusão, comprando o arrependimento tardio com moedas do prazer, ou se distraem, indiferentes, adquirindo pouco a pouco o vírus do remorso, que lhes intoxicará os corações. Não te percas nas reclamações inúteis e infelizes, solicitando-lhes o entendimento e o concurso que te não possam dar. Ao invés disso, auxiliemo-los cada vez mais, amparando-lhes a peregrinação sem alarde, sem crítica, permitindo-lhes a leitura da divina revelação do Senhor no livro das nossas próprias almas. Não te esqueças de que hoje Cristo e nós estamos juntos para fazer o melhor. E Cristo em nós, hoje e sempre, é a certeza de que o amor reinará triunfante entre os homens, convertendo a terra em gloriosa província do céu. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.